Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, pessoal, passando aqui só para dar um retorno para vocês sobre aquela enquete que a gente lançou lá no grupo da mentoria, né, no nosso grupo de estudos. A gente basicamente perguntava como vocês iriam aproveitar o feriadão para fins de estudo, de preparação para estudos, né? Então, entre as alternativas tinha lá, vou aproveitar o feriadão para organizar os estudos, botar os estudos em dia. A outra alternativa é, vou aproveitar o feriadão para descansar e voltar renovado, né, depois do término do feriadão, então voltaria renovado para retomar os estudos. A outra alternativa era basicamente algo híbrido, a pessoa iria aproveitar para estudar e também descansar. E a quarta alternativa era basicamente a pessoa falar que deixaria a vida a levar, né? Igual o Martinho da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou então iria basicamente aderir a uma determinação, algo que fosse planejado por uma outra pessoa. Basicamente, a fazer o que fosse determinado por outrem. Né? E aí, nessa linha, né, o que normalmente eu fazia na época dos estudos era eu aproveitava esse tempo livre para me organizar, porque a gente sabe que durante a preparação surgem alguns compromissos imprevistos, que a gente tem que dar conta desses compromissos. Quem tem família em casa, quem tem filho, sabe que nem sempre aquilo que você planeja para estudar você consegue cumprir. E isso é normal, um dia após o outro. No dia seguinte, o sol nasce novamente, mas eventualmente aquele planejamento de 6 horas que você tinha intenção de cumprir, você cumpriu às vezes só 3 horas e meia. E aquilo vai acumulando, vão gerando alguns atrasos. Eu normalmente usava esse período do feriadão para botar todo esse tipo de atraso em dia, seja através de revisão, de exercício, avançava no estudo teórico, né, tentava alinhar, né, o cronograma das matérias. Eu não seguia muito planilha, nem um planejamento muito estruturado de cronograma de estudo, mas eu ia seguindo ali o percentual das matérias. Se em determinada matéria eu já venci 37%, é adequado que para uma outra eu tenha vencido já 40%, 35%. Eu tentava andar com tudo meio casado. E quando tinha um descasamento muito grande, eu aproveitava, no final de semana, feriadão, para botar tudo em dia. Então, a alternativa que eu botaria como prioridade 1 era botar tudo em dia. Se eventualmente desse para descansar alguma coisa, eu descansaria. Mas se desse, né, eu não entrava no mérito que eu tinha que necessariamente aproveitar, descansar e estudar. É tudo uma questão de prioridade. Eu tenho que estudar de modo adequado e, se der, né, eu aproveito de alguma forma. Tem uma outra abordagem um pouco mais balanceada, né, um pouco mais calibrada, que é a pessoa aproveitar para estudar e também descansar. Ela só tem que ter um cuidado, porque a procrastinação está sempre batendo a porta, né? Então a pessoa começa a estudar ali, não, vou dar uma descansadinha aqui, e aí quando vai ver não consegue retomar. Então, por isso que, para prevenir isso, eu botava sempre como prioridade os estudos, mas essa é uma percepção minha, né? Dependendo da maturidade do concurso, ele pode aproveitar esse tempinho aí para estudar e descansar. Na verdade, essa é a terceira alternativa, né? A segunda, ela tem que aproveitar o período para descansar. Então, vai da autopercepção da pessoa, da autodisciplina, do autoconhecimento. Se a pessoa está muito avançada no edital, já venceu 90%, 95% do edital e falta pouca coisa para ela terminar, e a prova ainda, às vezes, nem saiu o edital ainda, eu acho que poucas pessoas estão numa situação tão confortável como essa. Mas, eventualmente, existindo pessoas assim, elas podem se dar o luxo de tirar esse período para estudar. Eu, mesmo tendo como prioridade estudar, eu aproveitaria também para dar uma revisada, para não perder contato com aquilo que você já adquiriu. Então, mesmo descansando, eu tiraria um tempo para fins de reciclagem, né? Porque corre esse risco de você perder. Mas é minha
opinião, cada um tem a sua abordagem. E aí vem também o cenário, né, da pessoa, e aí eu acho que é o pior cenário, que é a pessoa basicamente deixar a vida levá-la, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como já dizia Martim da Vila. Ali é horrível, né? Porque não necessariamente o que a vida tá, a forma que a vida vai te levando, você tá aqui, aí você, não, surge uma demanda específica, você vai fazer, surge uma outra, você faz, você não tem planejamento nenhum. Normalmente, né, você é levado para decisões nefastas, decisões horrorosas. Eu tenho certeza que uma situação dessa de deixa a vida me levar, a vida leva eu, dificilmente você vai parar na frente de um livro, de uma videoaula, para você ir estudando um conteúdo específico para o seu concurso, né? E também deixar os outros escolherem, né? Os outros decidirem o que você vai fazer. Se é um concurseiro, né, uma pessoa que está junto de você ali na mesma batida, pode até ser que ela escolha para você um caminho adequado. Mas aí, dependendo de quem vai escolher o que você vai fazer, isso aí pode ser muito ruim. Entendeu? Então, acho muito difícil, mesmo sendo concurseiro, ele tomar a decisão específica que seja a mais eficiente para você, para as suas particularidades em determinado contexto da sua vida. Então, na minha opinião, essa alternativa D seria o pior cenário, né? Salvo, né, se essa pessoa que está escolhendo para você tem a mesma pretensão que você e faça escolhas boas para você. Mas como isso é muito difícil acontecer, né, normalmente a vida te levando, vai te levar para outro caminho, um caminho basicamente da procrastinação ou do entretenimento de curto, médio prazo, né, sem nenhuma análise de consequências futuras. E uma outra pessoa, normalmente, né, aquela pessoa que vai escolher para você, são pessoas que não têm o mesmo objetivo de vida. Mesmo sendo no seu círculo de amizade, às vezes a pessoa está em outro contexto de vida, às vezes a pessoa já alcançou os seus objetivos, ou então a pessoa não tem objetivo de vida, ou então a pessoa pensa no objetivo de vida dela, né, e seria muito ruim ela tá escolhendo para você, porque para a vida dela as coisas centram em torno dos interesses dela. Dificilmente ela vai fazer uma análise de cenário levando em consideração todas as suas particularidades. Então, esse é só o conselho que eu dou, e a gente está disposto aqui, tanto eu quanto o Girão, para abordar, de aprofundar um pouco mais esse assunto, né? Seja aqui no grupo, seja mandando mensagem para a gente, mas eu acho muito interessante a gente abordar, e é muito oportuno, tendo em vista que a gente está no feriado. Hoje é quinta, né? Então tem sexta, sábado e domingo para vocês irem aproveitando aí esse período, tendo em vista o seu objetivo, tendo em vista o seu propósito, né? Ou até eventualmente você usar isso para tentar, de alguma forma, estimular a sua paixão por esse conteúdo, pela matéria. Enfim, você tentar, de alguma forma, estimular a paixão por esse processo, né, que pode até ser um pouco mais difícil para um ou para outro, mas, por experiência própria, eu posso falar que é possível se apaixonar por ele. Então, o propósito, o alcance do propósito, ele fica muito bem mais leve, né? É basicamente naquela mesma ideia, né? Que não é sobre chegar ao seu destino, é sobre aproveitar a trajetória, aproveitar o caminho, né? Curtir o caminho da melhor forma possível, curtir o caminho na medida do possível, né? Então, você, de alguma forma, você gostar do processo, e para isso, em algumas situações, você tem que aprender, e você tem que se esforçar, e para isso a gente está aqui também. A gente tem falado sobre essa abordagem com os nossos mentorados, né? Quem faz a mentoria específica com a gente dedica um tempo para isso, né? E a gente pode dedicar esse tempo aqui para vocês também, tá bom? Até mais, tudo de bom e bons estudos. Qualquer coisa a gente está aqui. Tchau.